Olá, tudo bem? Já tem um tempinho que eu venho conversar com vocês periodicamente através desse meu projeto Vamos Refletir, né? E a minha proposta desse projeto é que a gente consiga refletir a respeito das coisas que nos acontecem no nosso dia a dia, que são relativas aos nossos pensamentos, aos nossos sentimentos, aos nossos comportamentos. E claro que eu venho com a proposta, com essa proposta como profissional que eu sou, como profissional da psicologia. Mas vamos lá. Você sabe o que é um psicólogo? Você sabe o que faz um psicólogo? Porque eu venho percebendo ao longo do tempo que as pessoas não sabem muito bem o que é um psicólogo, o que faz um psicólogo, qual é o real papel do psicólogo e o quanto ele tem para oferecer para a sociedade. Eu noto que existem ainda uma série de mitos, uma série de tabus, uma série de equívocos em cima do psicólogo, e eu gostaria de que a gente pudesse pensar um pouquinho, pudesse desmistificar um pouquinho tudo isso, para que a gente comece a olhar o psicólogo de uma forma diferente, no mínimo diferente. Então vamos lá. O psicólogo, claro, ele é um profissional formado, ele é uma pessoa que se formou numa universidade, numa faculdade, um curso bem longo, são 5 anos, e durante esses anos esse profissional ele foi aprendendo a lidar e a ajudar as pessoas a lidar com as suas emoções. É um profissional que, independente da área onde ele esteja, porque a gente às vezes entende que o psicólogo ele só atua dentro da clínica. E não é bem assim, muito que pelo contrário. A clínica é uma parcela muito pequena do tanto do global que é o trabalho, ou pelo menos a área de atuação desse psicólogo. Então nós temos psicólogo nos lugares mais inimagináveis. Além da área hospitalar, nós temos psicólogos sabemos, né? O psicólogo trabalha em empresas ou prestando consultoria, ou mesmo dentro da área de recursos humanos, mas nós encontramos psicólogos na área de esportes, nós encontramos psicólogos na área de publicidade e propaganda. Já paramos para pensar que aquela propaganda que a gente vê, que de repente a gente olha aquele produto ali e fala, puxa, nossa, eu quero comprar, né? Gostei de sair da propaganda, sinto vontade de comprar. Muitas vezes existe um psicólogo por trás disso. Porque o psicólogo é aquela pessoa que entende ou busca entender cada vez mais a respeito da mente, a respeito do comportamento das pessoas, a respeito das suas necessidades emocionais, dos seus pensamentos, daquilo que lhes causa angústia, daquilo que lhes causa dor, ou daquilo que lhes dá prazer. Então percebe, o psicólogo ele cabe em todos os lugares. É claro que eu, como psicóloga clínica que sou, vou falar um pouco mais a respeito da minha área, até porque é a área que eu abraço com um pouco mais de conhecimento, um pouco mais de entendimento, ok? Eu ouço muito as pessoas falando assim, nossa, Mônica, eu não quero que eu tenho pacientes que me falam isso, né? Não quero que o meu marido fique sabendo que eu estou vindo aqui, porque eu já falei mais de uma vez que eu estava pensando em buscar um psicólogo e meu marido virou para mim e fez assim, para que você precisa de psicólogo? Psicólogo é para louco. Será mesmo que psicólogo é para louco? Então vamos por partes. O que é louco? O que é normal? A gente tem uma visão muito, limitante das coisas. A gente tem a necessidade de botar cada coisa na sua caixinha, porque senão parece que fica tudo muito perdido e muito solto. E essa coisa do louco, ela tem uma caixinha muito esquisita, tá?
É claro que o psicólogo está para atender todos os tipos de adoecimento emocional, mental, dê o nome que você quer falar. É claro que sim. Mas ele não está só para isso. O psicólogo está para muito mais, para muito além e para coisas tão importantes ou mais até do que as questões desse adoecimento. Não que as pessoas que estejam com algum tipo de conflito, algum tipo de dor emocional, eu não estou menosprezando, mas o que eu estou querendo dizer, eu estou afirmando categoricamente, é que o papel do psicólogo, ele começa muito antes disso. Ele deve ser olhado de uma forma diferente. Ele deve ser visto como alguém que trabalha em algo global e não só lidando com doenças. O psicólogo, ele lida com pessoas, ele não lida com doentes. Portanto, o psicólogo não é para loucos. O psicólogo é para qualquer pessoa que sinta que precisa de alguma forma, em algum momento, sob algum aspecto, de uma atenção no seu nível emocional ou mesmo no seu nível cognitivo. O que é cognitivo, Mônica? É na questão do meu raciocínio, do meu entendimento, da minha atenção. Isso faz parte do nosso cognitivo, tá? São mecanismos de atuação do cérebro. Então, o psicólogo está para tudo isso. O psicólogo está para pessoas, independente do que essas pessoas tragam junto com elas. Porque se eu olhar aquela pessoa que vem para mim como um doente mental, como um louco, o que sobra para essa pessoa? Na verdade, eu estou vendo uma pessoa que naquele momento apresenta determinada condição. É só isso. E quem de nós não apresenta determinadas condições? Quem de nós é zerado na questão da angústia? Quem de nós é zerado na questão do estresse? Quem de nós é zerado na questão de algum tipo de dor, de sofrimento, de medo, de raiva? Quem de nós nunca sentiu tristeza porque perdeu uma pessoa, porque perdeu um emprego, porque não sabe lidar com o seu corpo, porque seu filho tá dando trabalho? Quem de nós não teve qualquer coisa nesse sentido? Ah, Mônica, mas isso aí eu me viro sozinho. Isso aí é bobagem, eu vou ficar indo no psicólogo, vou pagar um psicólogo para isso? Para só isso? Gente, será que é só isso? Será que essas dores não são dores que merecem atenção? Essas angústias não são angústias que merecem atenção? Que merecem um olhar, muitas vezes, profissional? Será que a gente não está desmerecendo a dor? Eu não sou adepta de que a gente não sinta dor. Tanto que eu olho e os meus poucos cabelinhos, eles muitas vezes ficam em pé quando eu percebo que pessoas fazem uso indiscriminado de medicamentos. Medicamento é importante, sim, em pontos, em aspectos, em condições específicas. Ele não pode ser visto, eu já falei isso mais de uma vez, vou repetir. O medicamento não pode ser visto como uma panaceia que vai dar conta de tudo na nossa vida. Sabe aquela coisa de felicidade de caixinha? Isso não existe. Então, veja, se eu estou tomando um medicamento para me sentir bem, é sinal de que tem alguma coisa que não está legal. Eu preciso de um outro olhar, porque o medicamento, ele é muito bom, sim, mas ele só atua na minha química cerebral. Ele não mexe com as minhas emoções na origem delas, naquilo que está deixando essas emoções em conflito. Não mexe no meu sofrimento. Não mexe. Isso é necessário que a gente tenha muito, muito claro na nossa mente. Os medicamentos, eles servem para nos ajudar a lidarmos com as questões orgânicas, a questão cerebral.
mas para as questões das emoções, é o psicólogo. Ele precisa estar ali junto com esse medicamento, porque senão, para o resto da vida, esse medicamento vai tentar tampar um buraco que teria que ser visto de uma outra forma por um outro profissional. Ok? Gente, isso é muito sério. Nós fomos acostumados, a sociedade meio que nos obriga a gente desdenhar do nosso sofrimento, da nossa dor, da gente fazer de conta que as coisas não estão acontecendo. E aí? Nunca vimos tantas pessoas lidando tão mal com as questões das emoções. Nunca. De todas as formas que a gente puder imaginar. Essas pessoas estão em sofrimento. Nós estamos em sofrimento. Porque muitas coisas vêm para nós e nós não estamos sabendo como lidar com isso. Então, veja, eu não vou, por qualquer bobagem eu vou no psicólogo. Não, isso não é bobagem. Trata-se de nós. Vamos pensar uma coisa? Se eu começar a ter problemas de dor de estômago, se eu começar a ter uma inflamação num determinado órgão do meu corpo, se eu começar a ter febre, se eu começar a ter sintomas que são desagradáveis e que me levam a pensar que eu possa estar adoecido em alguma região, em algum órgão do meu corpo, não é natural que eu pense em buscar um médico? E eu busco. E eu vou lá e o médico me examina, nossa senhora, o médico me examina e o médico me receita e o médico prescreve uma série de coisas que eu preciso fazer e tudo mais, e eu saio e normalmente, é o que se espera pelo menos, eu dou seguimento àquilo que o médico indicou e orientou para mim, não é assim? As nossas emoções são tão integrantes, fazem tão parte integrante de nós como os nossos órgãos, com a diferença de que eu não consigo pegar. Na hora de uma autópsia, depois que eu morrer, não tem como abrir para ver como é que estava a minha insegurança, a minha timidez, o meu nível de estresse. Eu não tenho como olhar isso numa autópsia. E eu tenho como ver o fígado, que o fígado estava lá em petição de miséria. Percebe? Por que eu desdenho tanto as emoções só porque eu não consigo palpar? Por que eu dou mais atenção para o corpo e esqueço da alma? A minha alma, o meu eu como pessoa, não merece a minha atenção? Não merece um check-up? A gente tem preocupação de fazer check-up? Dentro das nossas possibilidades, pelo menos a gente tem preocupação de fazer um check-up periódico. Mulheres vão no ginecologista fazer mamografia, fazer ultrassonografia. As pessoas, de uma forma geral, vão fazer um check-up cardíaco. Por que eu me preocupo mais com essa questão e me preocupo tão menos com as questões que são o carro-chefe da minha vida? Porque eu não consigo, em momento algum, deixar de sentir, deixar de pensar, deixar de me comportar de alguma forma. Eu não consigo fazer isso. Eu preciso de atenção. E aí, quando a pessoa está no limite, muitas vezes, é que ela pensa em buscar um psicólogo. E aí vem aquela pergunta. Eu não consigo deixar de fazer essa pergunta. Por que a gente espera chegar no limite? Por que a gente sempre espera chegar no nosso limite do sofrimento, seja ele físico, seja ele emocional, para buscarmos ajuda? Por que nós nos desdenhamos tanto a esse ponto? Porque muitas vezes, quando a pessoa chega até nós, ela está num tamanho grau de sofrimento que leva muito mais tempo para a gente conseguir ir fazendo com que a pessoa trabalhe isso de uma forma positiva. Eu costumo dizer assim, que a psicologia, ela tem dupla finalidade. Uma delas é a que eu acabei de falar agora, que é a questão do tratamento propriamente dito, tá? Vamos tratar a emoção. De que forma? Através de terapia, através da psicoterapia.
Mas o papel melhor, o papel mais importante da psicologia, que precisa ser visto para ontem como alguma coisa muito necessária e muito importante, é a questão preventiva. Prevenção. Se eu não quero adoecer, o que eu faço normalmente no meu dia a dia? Estamos aí no meio de uma série de doenças sérias, em que as pessoas estão extremamente preocupadas em correr nos postos de vacinação para serem vacinadas, porque elas não querem adquirir a doença, não é assim? Por que eu não posso adotar essa forma de prevenção dentro da minha emoção, dentro dos meus aspectos emocionais? Porque a psicologia, ela tem sim caráter preventivo, ela é uma vacina emocional, pois à medida que eu me conheço, que eu me percebo, que eu me trabalho, menos são as possibilidades de eu adoecer emocionalmente. Então veja o duplo papel da psicologia, a dupla atuação do psicólogo dentro da psicologia clínica. Então, o psicólogo não é para louco. O psicólogo não é para quem não tem o que fazer, muito que pelo contrário. O psicólogo é para aquelas pessoas, inclusive, que têm muita coisa para fazer e que às vezes não estão dando conta. Percebe? Por que eu vim falar sobre tudo isso hoje? Porque eu acho que passou da hora das pessoas entenderem o real papel desse profissional, que acima de tudo olha para você com um olhar de respeito, com um olhar de acolhimento, com um olhar de consideração, com um olhar de apoio e com um olhar de quem deseja o melhor para você. Esteja você adoecido emocionalmente, não louco, porque você está momentaneamente numa determinada situação, ou esteja você são e que queira continuar são. O profissional da psicologia tem isso para te oferecer. Nós estamos aqui para te oferecer isso e muito mais. Ok? Vamos refletir?